Bom dia, boa tarde, boa noite família, está começando agora seu Códice. E hoje nós falaremos sobre a carta de um líder maçom, no qual descreve o plano satânico de desconstrução do cristianismo. Sem mais delongas, roda a vinheta Rony Cledson. Albert Pike nasceu em Boston no ano de 1809. Passou sua infância em duas pequenas cidades de Massachusetts. Frequentou a escola até 15 de agosto de 1825, quando ele passou nos exames de admissão da Universidade de Harvard. Porém, ele escolheu não frequentar a faculdade, optando por um programa de autoeducação e tornando-se posteriormente professor em algumas universidades. Ele entrou para a Ordem Independente de Companheiros Estranhos em 1840, e logo em seguida juntou-se a uma loja maçônica onde tornou-se extremamente ativo nos assuntos da organização. Em 1850, já sendo um maçom do Real Arco e Cavaleiro Templário no Rito de York, foi convencido por Albert Mackay a ingressar no rito escocês, indo do 4º ao 32º grau. Em 1855 começou a organizar o rito escocês, finalizando o trabalho em 1857. O trabalho foi visto como perigosamente rápido e pediu-se que ele levasse mais tempo revendo o ritual. Mas o empenho garantiu que ele fosse investido do grau 33 em 1858, e em 1859 foi eleito soberano grande comendador da jurisdição do sul do rito escocês. A revisão do rito foi interrompida pela Guerra Civil Americana. Além disso, o Supremo Conselho, que tinha sede em Charleston, mudou sua sede para Washington em 1870. Em 1871 publicou seus estudos sobre todos os graus do rito escocês no livro Moral e Dogma, tendo tido várias revisões e republicações até a edição oficial definitiva, em 1884. A implantação prática dos estudos foi executada de imediato, servindo até para outros Supremos Conselhos. Em 1871, aproximadamente 43 anos antes da Primeira Guerra Mundial, que viria a ocorrer em 1914, escreveu uma carta para seu amigo Giuseppe Mazzini, líder revolucionário italiano, diretor dos Illuminati. Albert Pike, de grau 33, descreve como 3 guerras mundiais foram planejadas por muitas gerações. A carta é composta por 3 parágrafos, cada um falando de um evento específico: as 3 guerras mundiais. Primeiro parágrafo: a Primeira Guerra Mundial deve ser provocada a fim de permitir que os Illuminatis derrubem o poder da monarquia na Rússia e de tornar esse país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminatis entre os impérios britânico e germânico serão utilizadas para fomentar essa guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e utilizado a fim de destruir os outros governos, e a fim de enfraquecer as religiões. Um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial. O poder industrial e econômico dos alemães havia crescido muito depois da unificação e da fundação do Império em 1871, mesmo período em que a carta foi escrita. Em 1890, surge a Marinha Imperial Alemã em rivalidade com a Marinha Britânica, que por sua vez criou, em 1906, o navio couraçado HMS Dreadnought, expandindo assim a vantagem do Império Britânico sobre o seu rival alemão. Essa corrida armamentista acabou sendo ampliada ao resto da Europa, fomentando assim a futura Grande Guerra que começaria em 1914. Após a Primeira Guerra, 4 impérios desapareceram: Império Alemão, Austro-Húngaro, Otomano e o Russo. Em 1917, surge com a Revolução de Outubro sob o comando de Lenin, maior líder dos bolcheviques, o regime comunista na Rússia inspirado nos ideais de Marx e Engels, filósofos ateístas. Pouco mais tarde, em 1936, o Estado soviético, sob a política de Estado ateu de Stalin, promove campanhas para convencer as pessoas a abandonarem a religião. Ele criminalizou o ensino religioso a fim de estimular o ateísmo, além de perseguir os religiosos e até queimar a igreja. Bem, meus amiguinhos, parece que Pike estava certo, não é mesmo? Mas não para por aí. Segundo parágrafo: a Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada tirando partido das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e realizada em xeque até o momento em que iria precisar dele para o cataclismo social final. Um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra, com a destruição do nazismo, em um esforço para manter a paz, os aliados, países que venceram a guerra, formaram a Organização das Nações Unidas, ONU, que oficialmente passou a existir em 24 de outubro de 1945, e aprovaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, como um padrão comum para todos os Estados-membros, pondo em prática a agenda global em consonância com a globalização. Vemos como tudo se encaixa para a vinda do Anticristo. No Oriente Médio ocorreu a rejeição árabe ao plano de partilha da Palestina da ONU, e a criação de Israel marcou a escalada do conflito árabe-israelense. Isso porque os países árabes não aceitam a criação do Estado de Israel e reivindicam as suas terras. Nota-se o fortalecimento do sionismo político. A instauração do comunismo foi feita em alguns países por movimentos e partidos que, adeptos da doutrina comunista, procuraram transformar a sociedade mediante a conquista revolucionária do poder político. No leste europeu, o comunismo foi imposto pela União Soviética ao final da Segunda Guerra Mundial, formando-se o Bloco do Leste, incluindo Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Albânia e Alemanha Oriental. Outros países pertencentes ao Terceiro Mundo, como a Argélia, passaram a apoiar este bloco em decorrência das chamadas Guerras de Libertação Nacional. A União Soviética e a República Popular da China são os principais países comunistas. Com o crescimento do comunismo, o movimento ateísta ganhou força a ponto de entrar em um grande conflito ideológico com movimentos religiosos. Pois é, meus pupilos, parece que esse filho do capiroto estava certo mais uma vez, não é mesmo? Misericórdia, kkkk, é engraçado, mas é sério. Vamos agora analisar a terceira e última, mas não menos importante parte da carta. Terceiro parágrafo. A Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada, aproveitando as diferenças causadas pelos agentes do Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe e muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, uma vez estarão mais divididas sobre esta questão e serão obrigadas a lutar até o ponto de exaustão física, moral, espiritual e econômico completo. Vamos desencadear os nihilistas e os ateístas, e vamos provocar um cataclismo social, formidável que, em todo seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da turbulência mais sangrenta. Em seguida, em todos os lugares, os cidadãos serão obrigados a defender-se contra a minoria mundial dos revolucionários, exterminará esses destruidores da civilização, e a multidão, desiludida com o cristianismo, cujo espírito deísta a partir desse momento seguirá sem bússola ou direção, ansioso por um ideal, mas sem saber para onde proferirá sua adoração, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente na opinião pública. Esta manifestação será resultado do movimento reacionário geral que seguirá a destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Um pouco sobre a luta política de Israel. O conflito israelo-palestino é a designação dada à luta armada entre israelenses e palestinos, sendo parte de um contexto maior, o conflito árabe-israelense. As raízes remotas do conflito remontam aos fins do século XIX, quando colonos judeus começaram a emigrar para a região e se juntar a outros judeus remanescentes das invasões históricas. Sendo os judeus um dos povos do mundo que não tinham um estado próprio, tendo sempre sofrido por isso várias perseguições, foram movidos pelo projeto do sionismo, cujo objetivo era refundar na Palestina um estado judeu. Entretanto, a Palestina, que já era habitada há milênios por judeus, nos últimos séculos foi habitada por uma maioria árabe, muitos oriundos da Síria e outros locais vizinhos dentro também do Império Turco-Otomano em busca de pastoreio e outros trabalhos. Os movimentos religiosos foram criados com um único propósito: desconstruir o cristianismo para que possam implantar a doutrina luciferiana. O nosso Messias já previa isso em Mateus 24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Pois é, meus irmãos, vamos ficar de olhos abertos e atentos,
Já estamos no fim, então é isso meus amigos, o vídeo chegou ao fim, espero que tenham gostado. Se inscreve em nosso canal. Se gostou do vídeo deixe o like, e não esqueça de comentar o que você achou. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Ah, quase esqueci kkkk, compartilhe este vídeo. Acredito que além de ajudar muitas pessoas em relação ao conhecimento, irá não só nos ajudar com o crescimento do canal mas nos estimular a elaborarmos mais vídeos. Recapitulando, siga, curta, comente e compartilhe.